Sandra Hakeim, chamada Fisch, procuradora regional da República, nesse sentido. Eu fico muito feliz de estar novamente aqui no Ministério Público Federal, Procuradoria Regional, que tenho profunda admiração pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público, do qual eu sou oriundo de carreira de 30 anos. Eu feliz aqui de saudar também a Janice, que esteve aqui, foi a abertura, a doutora Lídia Costa Passos, queridíssima amiga, presidente coordenadora, as denominações seria de direitos difusos, seria de meio ambiente, porque as estruturas de Ministério Público mudam muito. Eu sei que era nossa coordenadora e minha coordenadora sempre. Eu tenho uma estima por ela e pela sua situação. Fiquei contente também de ouvir todos que nos falaram, a ONG, nosso querido presidente da ONG, que dinamiza muito, recentemente esteve em Buenos Aires. Também saúdo aqui duas particulares amigas, que já saúdo a professora Maria Luísa Machado Vieira e a professora Clarice Giuseppe, que são um time muito valioso para o direito ambiental. Fico feliz de que esse evento possa ser realizado aqui e vou, sem mais delongas, porque eu 30 minutos que me foram estruturados para falar sobre a questão dos fundamentos da legislação hídrica. Vamos começar então? Obrigado. Alguns 7 slides. Queria tocar em primeiro lugar sobre as águas, domínio público e coisa comum do público. Fica a saudar também a professora, desculpe, não ia saudar depois, que é a professora Rebecca Purdom, professora de Vermont Law School, que nos mandou na Universidade Metodista de Piracicaba um belíssimo curso de 9 horas, em 3 dias, sobre direito ambiental, que realmente é as grandes luminares do direito ambiental dos Estados Unidos da América e também hoje conhecendo bem o direito comparado com o Brasil. Esse problema de domínio público é importante porque a Lei 9.433, de 1997, uma lei tardia, porque só em 97 que nós vamos ter uma lei em sentido formal, discutida, debatida, que tínhamos antes o chamado Código de Águas, que na realidade esse Código de Águas era um código hidráulico, pensando nas águas como força motriz de hidrelétricas e não no sentido de meio ambiente das águas. Então, nesta lei de 1997, eu participei como cidadão de uma maneira modesta, assim, muito pequena, em audiências de que eu participei, depois vinha participar, aí como contratado pelo governo federal, da regulamentação no próprio ano de 1997. Mas ela coloca como domínio público. E eu trago logo a questão da res communis omnium, a coisa comum do povo, que vem do direito romano. E por quê? Porque na nossa percepção de direito administrativo, a noção de domínio público deixa certas dúvidas e dá chance ao poder público de ficar na fronteira da discricionariedade e da arbitrariedade. O perigo é de falar para a arbitrariedade que não se fundamenta.
É só olhar como é que foi essa crise hídrica aqui de São Paulo, em que nós vimos certas autoridades administrativas se manifestarem sem expor devidamente os motivos de suas decisões. Então aí parte para a arbitrariedade e deixa até a discricionariedade. Depois eu vou examinar se é só discricionário o ato administrativo ou se esse ato é vinculado. Então a questão primeira é isso. O governo federal e o governo estadual não são proprietários das águas. Eles são, a meu ver, gerentes das águas. Gerentes no sentido que a água continua sendo, como diz o artigo 225, cabeça, na Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, coisa, bem de uso comum do povo. Então, esse bem de uso comum do povo deve, a meu ver, direcionar toda a gerência das águas. Segundo ponto, a bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica que também, nessa discussão que se fez desde janeiro até agora, 11 meses de discussões públicas, não públicas, sobre a crise das águas em São Paulo, procurava se escamotear, tirar esse termo bacia hidrográfica. Eu digo isso porque só numa entrevista que eu dei ao Jornal do Estado de São Paulo que saiu esse conceito. Muitas vezes eu falava para repórteres, saía notícia, mas esse termo, a bacia hidrográfica, não sai. A bacia hidrográfica não é emendada. Ela é simplesmente, hoje, na lei de 97, já temos uma lei de 91, na lei de política agrícola, esse conceito de bacia hidrográfica, que é simplesmente essa noção de que um local é destinado a tem que ter uma gestão conjunta. E é esse local que reúne um rio principal e rios tributários ou afluentes e que vai caminhando para uma mesma foz ou exudótica. Tendo limites naturais, o relevo, montanhas, montes, serras, etc. Então a gravidade leva a água para formar um conjunto. É preciso se recordar que o governo brasileiro, a história do Poder Executivo brasileiro em nível federal, trabalhou contra o conceito de bacia hidrográfica. Isso sem atacar esse posicionamento, mas aqui o fazemos, mas no meu livro, Direito dos Cursos de Água Internacionais, a que eu me dediquei diversos anos, fazendo meu pós-doutorado, examinando os trabalhos da Comissão de Direito Internacional, que formulou o projeto que se tornou na Convenção Internacional sobre os Direitos de Uso dos Cursos de Água Internacionais não destinados à navegação, muito longo, né? De 1997 da ONU, que o Brasil não ratificou. E no qual o Brasil, pela ação dos seus dois diplomatas, que é interessante, o Brasil só não tem diplomatas, não foi nenhum jurista lá, por exemplo, a França sempre teve o Paul Voltaire, era um grande professor da Universidade de Paris, o senhor representante. Trabalhou sempre, tanto José Sérgio Câmara como Calheiro Rodrigues, contra a inclusão da noção de bacia hidrográfica. E por quê? Porque nós tínhamos tido os problemas da construção do Itaipu. E também para a influência, por exemplo, de um querido amigo meu, mas talvez exposição, já falecido, o embaixador Guilherme José Cano, da Argentina, lançou seu doutorado, Rios Internacionais pela Argentina. Então, a questão é essa. Hoje está pacificada essa questão. Hoje, em 1997, se diz, a unidade de gestão, no artigo 1º, o fundamento da lei é a bacia. Por quê? Porque é na bacia que nós vivemos, na bacia nós nascemos, vivemos e morremos. Pouca gente pensa nisso. Por quê? Porque aí se tem água, se não tem,
Ali é que nós vamos resolver se nós vamos passar sede, se nós vamos ter abundância de águas, como é que vai ser o planejamento econômico de um determinado espaço territorial. Entretanto, a questão da Cantareira aqui em São Paulo, ela não fala sempre, deixa de lado que houve uma transposição de bacias. Uma transposição de bacias, às vezes é furto de águas, ou chegar ao termo popular de roubo de águas. Mas a verdade é que esse sistema, gerado antes da lei de 97, gerado em 1970, num tempo que no Brasil direito à informação e direito à participação não estavam na primeira linha das coisas, pelo próprio sistema político vigente. Então, mas eu estava chegando naquela época, o promotor de justiça de Piracicaba, que foi lá em 1969, entrei no Ministério Público em 1962, então o resultado, depois 7 anos que eu estava no MT, eu chego lá e já vejo que a sociedade piracicabana estava inquieta, falando contra essa modificação, ainda falando intramuros, que foi feita pelo ministro dos recursos, o ministro, principalmente trabalhando naquela época, o ministro Paulista também, e também o engenheiro, os engenheiros da Politécnica, que estruturaram esse sistema que bombeia águas da bacia do Piracicaba, hoje é um consórcio de 3 bacias, para São Paulo. Então, a primeira questão é essa. São Paulo, com todo carinho pelos paulistanos, não trata das suas águas, tem água em quantidade suficiente, no Tietê, no Pinheiros, Tamandatei, etc., e retira de outras bacias. E não cuidou, portanto, de suprir os seus próprios habitantes. E hoje eu chego a duramente dizer: usa a água quem a merece. Quer dizer, é preciso lutar pela água. Então, a grande questão mais moderna que a gente vê na dimensão da bacia hidrográfica é um acordo internacional que o Brasil fez na bacia do Rio Apa. Não é um rio muito conhecido, é um rio que nasce no Brasil, ele vai para o Paraguai, mas o que importa falar é essa realidade da bacia, e por isso se temia um pouco esse conceito, porque a bacia não tem só água, e a água evidentemente está na terra. Então, a bacia tem terra, mas a bacia também hidrográfica, ela vai atingir as APPs, as áreas de preservação permanente, que nós chamamos assim, outros chamamos, matas ciliares, etc. E nessa estruturação da bacia hidrográfica, em termos bacia transfronteiriça, se fala também de áreas de influência da bacia. Então, isso está mais nesse estágio legalizado. É uma convenção internacional, tratado, que foi já ratificado, promulgado. Então, nós podemos falar hoje que a bacia é realmente, tanto a nível internacional como a nível nacional, do direito interno, um conceito a ser utilizado. E a ser utilizado levando em conta o movimento das águas, que é a noção de águas acima, águas abaixo, a denominação espanhola, ou montante e jusante. Águas então, que vão vir, que vão em direção à foz. É ainda, a meu ver, uma das questões sérias que não está bem resolvida no direito hídrico-ambiental, a questão da integração entre os licenciamentos dos empreendimentos que estão águas acima, por exemplo, no caso de Piracicaba, onde eu moro, os empreendimentos de Campinas, com relação aos empreendimentos que querem ser feitos em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, por exemplo. Coisa concreta. Então, esse posicionamento é preciso ser aprofundado, a integração montante e jusante. E depois, o problema da transposição. Para que não ocorra, quem tem muito sorteio pode ter visto recentemente um programa de televisão, um noticiário, sobre a bacia do Rio São Francisco. Que, pela primeira vez, lá, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não entrou
no exame do mérito, como podia ter entrado, ainda que um ministro, já aposentado, César Peluso, realmente considera o problema, não utilizando o princípio da precaução, o nome, mas utiliza, sim, a noção da precaução, dizendo, há possibilidade de essa transposição pretendida pelo governo federal ser nociva ao próprio Rio São Francisco, como a realidade hoje está mostrando que até a nascente do Rio São Francisco secava. Não sei por que não estou conseguindo passar aqui. Agora, obrigado. No plano de recurso, é outro tema que outorga dos direitos do